Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde eu farei um breve resumo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre os confrontos, vou falar sobre os resultados, vou comentar sobre a tabela e vou falar mais algumas coisinhas também em relação a mais essa rodada do campeonato. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando então com o primeiro jogo da rodada, Juventude 2, Ceará 1. Num jogo onde o Ceará abre o placar com um belo gol do Aymon, um dos gols mais bonitos do campeonato até aqui, mas o Juventude consegue a virada, com um gol no primeiro tempo e outro gol no segundo tempo. Com esse resultado, o Juventude soma 2 vitórias em 2 jogos no Alfredo Jaconi, 100% em casa. É sempre muito difícil jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi, lá em Caxias. O Ceará, por sua vez, que estava invicto nas 2 primeiras rodadas, nessa terceira rodada sofre sua primeira derrota na competição. Juventude 100% em casa, Ceará, primeira derrota no campeonato. Próximo jogo, Bragantino 1, Botafogo 0. Num jogo onde saiu com um belo gol de jogada ensaiada ali do Eduardo Sacha, começa de escanteio, jogada ensaiada, muito bem ensaiada, aliás. Eduardo Sacha recebe a bola no meio da área e põe lá pro gol. Com esse resultado, o Bragantino conquista a sua primeira vitória no campeonato. O Bragantino, que aliás está invicto jogando em Bragança, empatou com o Ceará, agora ganha do Botafogo. O Botafogo, por sua vez, estava invicto no campeonato, empatou com o Palmeiras e tinha vencido na rodada passada o Juventude. Agora perde ao Bragantino e sofre sua primeira derrota no campeonato. Primeira derrota do atual campeão brasileiro nessa atual edição. Próximo jogo, Palmeiras 2, Corinthians 0. Fiz qual é o jogo desse confronto. Se você não viu, passa lá depois. Mas só para resumir, o Palmeiras, com esse resultado, mantém invencibilidade nesse início de campeonato. O Corinthians, por sua vez, estava invicto na competição, tinha empatado com o Bahia e tinha vencido o Vasco por 3-0. Agora perde o derby, perde o clássico para o maior rival. E com esse resultado, sofre sua primeira derrota no torneio. Como eu falei, fiz com o jogo desse confronto, falo mais sobre esse jogo nesse jogo. Se você não viu, passa lá depois. Próximo jogo, Vasco 3, Sport 1. O Vasco abriu 2-0 nesse confronto, com 2 gols do Verratti. O primeiro gol de cabeça, como sempre. Aliás, não, né? O primeiro gol foi com um pé. O segundo gol foi de cabeça. Aliás, gol polêmico do Verratti, hein? Muitos torcedores do Sport, aliás, o lado do Sport reclama de uma falta de ataque em cima do Verratti, quando ele sobe para cabecear. Uma falta em cima do zagueiro do Sport. Cara, é um lance duvidoso, velho. É um lance duvidoso que... Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião em relação a esse lance do segundo gol do Vasco. Se foi ou se não foi falta do Verratti em cima do jogador do Sport. Vem o segundo tempo, o Sport consegue diminuir para 2-1, mas o Vasco consegue fazer o terceiro gol para liquidar a fatura com o gol do Ryan. O Ryan cria da base do Cruz Maltina. E com esse resultado, o Vasco segue 100% jogando em São Januário, venceu o Santos e agora venceu o Sport em São Januário. O Sport, por sua vez, sofre mais uma derrota, a segunda derrota seguida, e segue sem vencer nesse início de campeonato. Próximo jogo, aliás, aqui foram os 4 jogos de sábado, vamos agora para os jogos de domingo, também conhecido como ontem. Começando então com... Eita, nós! Agora sim, Bahia 1, Mirassol também 1. O Mirassol está na frente com o gol de Gabriel, sim, aquele ex-Flamengo. O Bahia consegue o empate com o gol de Eric Pulga, que faz uma ótima temporada no Bahia. Eric Pulga, aliás, que muita gente falava que ia pro Corinthians, mas acabou não indo, acabou indo pro Bahia. Né, Augusto Melo? Enfim, com esse resultado, o Bahia soma 3 empates em 3 rodadas no campeonato. O Bahia ainda não perdeu, mas ainda não venceu. Empatou os 3 primeiros jogos do campeonato. Empatou com o Corinthians, empatou com o Santos, agora empatou com o Mirassol em casa. O Mirassol, com esse resultado, segue sem vencer, mas já consegue um bom resultado jogando fora de casa.
o Mirassol que perdeu para o Cruzeiro na estreia, mas que nas rodadas seguintes empatou com o Fortaleza e agora empata com o Bahia. E eu tenho que fazer uma correção aqui, galera. No último resumo eu tinha dito que o Mirassol contra o Fortaleza tinha feito o primeiro gol na história do campeonato, mas não. O gol que o Mirassol fez contra o Fortaleza foi o primeiro gol em casa. É isso que eu queria dizer. É o primeiro gol em casa da história do Mirassol no campeonato. O primeiro gol da história como todo do Mirassol no campeonato foi contra o Cruzeiro. Cruzeiro que eu vou falar mais pra frente. O gol contra o Fortaleza foi o primeiro gol em casa na história do Mirassol. Peço desculpas pelo erro cometido. Próximo jogo, Grêmio 0, Flamengo 2. Eu assisti esse jogo, Grêmio e Flamengo. Flamengo venceu esse jogo numa boa. O Flamengo fez 2x0 ali numa boa, com 2 gols do Arrascaeta. O primeiro gol sendo um belo gol, aliás. O segundo, um gol que sai cara a cara com o Thiago Volpe, dá um tapa no canto. O Flamengo ganha esse jogo numa boa, tranquilão. O Grêmio não jogou absolutamente nada. Aliás, o Gustavo Quinteiros sai cada vez mais pressionado no comando do Grêmio. Inclusive, saiu hoje cedo a animação. Saiu a notícia hoje cedo de uma nota publicada pela Geral do Grêmio, uma torcida organizada do Tricolor Gaúcho, onde essa organizada cobra de forma firme os jogadores, pede a demissão do Gustavo Quinteiros. E, cara, é questão de tempo. É questão de tempo pro Gustavo Quinteiros. Ó, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 10h15 da manhã. Até aqui, eu não recebi nenhuma notícia de uma demissão do Gustavo Quinteiros. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e receber a notícia da demissão do Gustavo Quinteiros, comenta aqui embaixo nos comentários. Mas até aqui, 10h15 da manhã, horário que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu notícia, pelo menos até onde eu sei, em relação à demissão de Gustavo Quinteiros. Mas em breve, creio que vai sair. Porque depois da nota publicada pela Geral do Grêmio, onde pede de forma imediata a demissão do Quinteiros, acho difícil ele permanecer, a menos que a diretoria realmente banque o trabalho do treinador. Mas, enfim, né? Enfim. Vamos lá, né? Nesse jogo também, nós tivemos a polêmica do pênalti não marcado a favor do Grêmio, quando o jogo estava 1x0 pro Flamengo já. O jogador já daquele do Grêmio, o jogador do Grêmio pelo lado esquerdo foi cruzar a bola na área, a bola bate no braço do Gerson, o braço estava aberto, e o árbitro, o Ramon Abate-Abel, eu ia falar Rafael Claus, tá doido? Ramon Abate-Abel, árbitro do jogo, não marcou o pênalti porque supostamente a bola teria desviado no pé do Gerson antes de bater no braço, que, como eu falei, estava aberto. A bola bate no braço do Gerson e Ramon Abate-Abel não marca o pênalti a favor do Grêmio. Creio eu que esse pênalti não foi marcado por conta desse desvio. Mas eu tenho minhas dúvidas, cara, pra ser bem sincero, porque ao mesmo tempo que a bola desvia aí do pé, mais ou menos, do Gerson, o braço do Gerson estava aberto, cara. Independentemente de ter desvio ou não ter desvio, o braço estava aberto. E é por isso que esse lance gera polêmica, é por isso que esse lance gerou essa revolta do lado gremista. E, cara, é um lance no mínimo duvidoso. No mínimo duvidoso, porque, enfim, né? Se esse pênalti faria diferença ou não, ninguém sabe, mas poderia fazer diferença, né? Poderia fazer diferença. E, cara, o braço do Gerson estava aberto. E é por isso que há tanto questionamento, há tanta polêmica em relação a esse lance, né? Mas, vamos lá, né? Não sou nenhum especialista em arbitragem, então vamos lá, né? Vamos lá. Com esse resultado, o Grêmio sofre sua primeira derrota jogando em casa e sofre sua segunda derrota seguida no campeonato. O Grêmio, que na rodada passada perdeu para o Ceará, agora perde para o Flamengo em casa. O Flamengo, por sua vez, com esse resultado, com sua segunda vitória seguida no torneio, segue 100% como visitante. O Flamengo que jogou contra o Vitória do Barradão, agora contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, vence os 2 jogos, mantém essa invencibilidade no torneio. Próximo jogo, São Paulo 1, Cruzeiro 1. No duelo que eu chamo de duelo da pressão, afinal de contas, de um lado nós temos Luiz Ubeldia, que é, cara, volto a repetir mais uma vez, é questão de tempo para o Zubeldia cair no comando de São Paulo. Mas cedo ou mais tarde o Zubeldia vai cair.
mais cedo ou mais tarde, Luiz Ubeldia vai cair do comando do São Paulo Futebol Clube. Não dá. Não dá. É questão de tempo. É questão de tempo. Do outro lado, nós temos o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, que também já está começando a ser questionado, está começando a ser pressionado. Enfim, né? É o que eu chamo de duelo da pressão. Luiz Ubeldia de um lado, Leonardo Jardim do outro. Mas, vamos lá, né? Falar do jogo. O São Paulo saiu na frente com o gol do Ferreirinha. Já são 3 em Craque Neto. Faltam 7 em Craque Neto. Será que ele vai cumprir com a promessa? Sei não, hein? Sei não, mas enfim. Quem tá ligado, tá ligado. Quem não tá ligado, tá de se ligar. Enfim. O São Paulo sai na frente com o gol do Ferreirinha. O Cruzeiro empata com o gol do Caio Jorge. Aí, o primeiro gol do São Paulo sai no primeiro tempo. O gol do Cruzeiro sai no segundo. Aliás, não, né? Tô falando besteira. Na verdade, os dois gols foram no segundo tempo. Falei besteira. Com esse resultado, o São Paulo, assim como o Bahia, soma 3 empates em 3 rodadas no campeonato. Sim, Bahia e São Paulo, os times com mais empates do campeonato até aqui, empataram os 3 primeiros jogos. O São Paulo empatou com o Sport, empatou com o Galo, agora empata com o Cruzeiro. O Cruzeiro, por sua vez, por esse resultado, segue sem vencer, né? Aliás, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo contra o Mirassol, mas levou um sacode no Internacional com aquela polêmica de arbitragem e agora empata com o São Paulo. Chega ao seu segundo jogo sem vencer no campeonato. E na temporada chega a mais um jogo sem vitória e a mais um jogo sem engrenar. Enfim, né? Mais um jogo sem convencer na temporada. Próximo jogo, Fluminense 1, Santos 0. Nesse jogo nós tivemos simplesmente Neymar voltando a campo no time do Santos e voltando a campo para um jogo de Brasileirão depois de 12 anos. Olha só, o último jogo do Neymar pelo Brasileirão foi em 2013, jogo contra o Flamengo, que aliás marcou o jogo de despedida do Neymar com a camisa do Santos. Olha só que curioso, né? O último jogo do Neymar com a camisa do Santos foi justamente o seu último jogo pelo Brasileirão há 12 anos atrás, lá em 2013. Que loucura, hein? Que loucura. Mas, enfim, apesar do retorno de Neymar, com o gol de Samuel Xavier aos 51 minutos do segundo tempo, ou seja, no último minuto do jogo, o Fluminense vence o jogo contra o time da Baixada Santista, contra o time de Neymar. Com esse resultado, o Fluminense chega à sua segunda vitória seguida no campeonato, venceu os 2 jogos que fez no Maracanã, contra o Bragantino e agora contra o Santos. Com esse resultado, o Fluminense segue subindo na tabela e também segue 100% sob o comando de Renato Gaúcho, que disputou 3 jogos no comando do Fluminense e venceu os 3 jogos. O Santos, por sua vez, sofre mais uma derrota fora de casa, perdeu o Vasco em São Januário, agora perde para o Fluminense. Segue sem vencer nesse início de campeonato. O Santos, que, como eu já citei, perdeu o Vasco, empatou com o Bahia, agora perde o Fluminense. E com esse resultado também, eu tinha falado do Gustavo Quinteiros no comando do Grêmio. O Pedro Caixinha, técnico do Santos, também está pressionado, viu? Inclusive, pelo que eu vi aqui, cara, a qualquer momento pode sair alguma notícia em relação à demissão do Pedro Caixinha. Porque, tipo assim, cara, o Caixinha até esboçou uma reação no comando do Santos lá no Campeonato Paulista, mas depois que o time foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do campeonato, parece que o time vem regredindo de novo e Pedro Caixinha pode a qualquer momento ser demitido do comando do Santista. Resta saber quem vai ser demitido primeiro, né? Se é o Quinteiros no Grêmio ou se é o Caixinha no Santos. Ou pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Pode ser os dois ao mesmo tempo. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Meu palpite é Gustavo Quinteiros, mas pode ser o Pedro Caixinha. Enfim, vamos continuar. Próximo jogo, Fortaleza 0, Internacional também 0. Único jogo sem gols na rodada. Aliás, teve gol sim, né? Teve um golaço do... Não, na moral, velho. Não. O que aconteceu nesse jogo foi simplesmente... Ai, mano, na moral, velho. Ah, mano, vamos lá, vai. Ó, Assunta. O Moisés meteu um golaço de voleio.
O Davidson empurrou ele comemorando. O Moisés se lesionou depois desse empurrão. O gol foi anulado pelo VAR. Não. Na moral, mano. Que tristeza esse gol ser anulado, velho. Nossa, mano. Foi um golaço do Moisés de voleio, velho. Nossa. E o Moisés saiu machucado. Resumo da obra. O Moisés se lesionou, comemorando o gol, que posteriormente viria a ser anulado pelo VAR. Sendo que, na verdade, ele foi machucado pelo próprio companheiro de time. E pelo Davidson. Ai, cara, na moral, mano. Coisas que... Mais um episódio da série. Coisas que só acontecem no Brasileirão. É simplesmente inacreditável, mano. O cara faz um golaço de voleio. O gol é anulado pelo VAR. E ainda se lesiona na comemoração de um gol que foi anulado. Machucado por quem? Pelo próprio companheiro de time, sendo ele o Davidson. Ai, cara, na moral, mano. Na moral, cara. Meu pai, como eu amo esse campeonato, velho. Na moral, como eu amo o Campeonato Brasileiro, velho. Na moral, cara. Na moral. Mas, enfim, com esse resultado, ambos seguem invictos no campeonato, mas ambos seguem com uma vitória e 2 empates nesse início de campeonato. O Fortaleza venceu o Fluminense na primeira rodada, empatou com o Mirassol na segunda rodada, agora empata com o Inter. O Internacional, por sua vez, empata com o Flamengo lá no Maracanã, atropela o Cruzeiro no Beira-Rio e agora empata com o Fortaleza lá no Castelão. Para finalizar, último jogo da rodada, Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. No jogo que o Vitória sai na frente 2 vezes no placar, mas o Atlético consegue empatar nas 2 ocasiões. Com esse resultado, ambos os times seguem sem vencer no campeonato. O Galo, que perdeu para o Grêmio na primeira rodada, empatou com o São Paulo no jogo onde claramente merecia ganhar. E agora empata com a Vitória novamente no Mineirão. Seguem sem vencer e chegou ao seu segundo empate seguido. O Vitória, por sua vez, estava zerado no campeonato, tinha perdido o Juventude e para o Flamengo, agora empata com o Galo, conquista seu primeiro ponto no torneio. Ambos seguem sem vencer, o Galo empatou 2 jogos seguidos e o Vitória conquistou seu primeiro ponto na competição. E é isso aí, galera, esses foram os confrontos. Vamos agora para a tabela de classificação do campeonato. Vamos lá então para a tabela. Falando de tabela, galera, na rodada passada, constava aqui no Google que o Corinthians estava liderando o campeonato, mas não, o líder do campeonato era o Internacional. Eu achei que ia dar aquela zoeira falando que vocês já seguem o líder hoje, mas não, cara. Na verdade, o líder do campeonato era o Internacional e não o Corinthians, como mostrava no Google. Então, enfim, né? Enfim. Creio que agora, dessa vez, o Google vai acertar. Não é possível que o Google vai errar 2 vezes seguidas, né? Mas, enfim, né? Espero que o Google não me deixe na mão de novo. Espero eu. Mas vamos lá. Tabela de classificação. Aqui nós temos Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, ambos com 7 pontos conquistados. Flamengo lidera pelo critério de número de gols marcados. Flamengo fez 5 gols, Palmeiras fez 4. Na sequência temos Juventude, terceiro colocado, Vasco, 4 colocado, Fluminense em quinto, todos com 6 pontos ganhos. Para fechar no G6, temos o Internacional, sexto colocado, com 5 pontos conquistados. Fora do G6, mais longe sul-americano, nós temos Fortaleza, sétimo colocado, com 5 pontos. Na sequência, Ceará, oitavo colocado, Corinthians, nono colocado, Botafogo em décimo, Bragantino, 11º e Cruzeiro, 12º, todos com 4 pontos. Na sequência, na zona de Série A do ano que vem, temos Grêmio, 13º, Bahia, 14º, São Paulo, 15º, todos com 3 pontos ganhos. Na sequência, temos Mirassol, primeiro time fora do Z4, com 2 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, temos o Galo, 17º, com 2 pontos. O Santos, olha só, aqui temos Mirassol e Galo com 2 pontos. Na sequência, times com 1 ponto conquistado. O Santos, 18º colocado. Vitória, 19º. Na 20ª e última colocação, o Sport Clube do Recife.
28ª colocação, o Sport. Então, é isso aí, galera. Esse então foi o resumo da rodada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Um forte abraço. Fique com Deus. Tamo junto. É nóis.